É triste ver o rumo que a carreira do Patrick de Paula está tomando com apenas 26 anos por não ter conseguido lidar com o sucesso. Muito antes de Endrick e Estevão, as categorias de base do Palmeiras revelaram outros jogadores extremamente talentosos, mas que por vários fatores acabaram não explodindo como se imaginava. E um desses casos foi o do volante Patrick de Paula. Dono de uma potente perna esquerda e muita personalidade, Patrick parece ter se perdido no caminho do sucesso. Nesse vídeo, você verá o que houve com ele após a sua ascensão meteórica no Palmeiras e o que aconteceu para ele não ter chegado onde todos esperavam. Nova era no Palmeiras. O ano de 2019 foi um ano muito complicado para o Palmeiras. Naquela temporada, o Palmeiras, mesmo com vários investimentos altos, não ganhou nada. Na verdade, acabou perdendo todos os títulos para o Flamengo, vendo o Flamengo conquistar Libertadores, conquistar Campeonato Brasileiro. E para 2020, a diretoria resolveu recalcular a rota. Deram uma segurada nos altos investimentos e decidiram que, a partir daquela temporada, as categorias de base seriam melhor aproveitadas. Tanto que o Palmeiras contratou para a temporada de 2020 o técnico Vanderlei Luxemburgo, que é muito conhecido exatamente por aproveitar bem os jogadores da base. Foi aí então que o Luxemburgo, olhando para a base do Palmeiras e precisando reforçar o time de cima, subiu Patrick de Paula, subiu Gabriel Menino, depois subiu Danilo. E o Patrick rapidamente foi um dos nomes que mais chamou a atenção. Ele já vinha num ritmo muito bom na base do Palmeiras, ajudando o Palmeiras a conquistar vários títulos na base. Era um jogador tido como liderança e tinha uma história de vida muito bacana também. Ele tinha chegado no Palmeiras a partir da Taça das Favelas. Então não é como se ele tivesse chegado no Palmeiras bem novinho, como aconteceu com o Endrick ou com o Estevão. O Patrick chegou no Palmeiras já como um cara quase pronto. Não demorou para o Patrick conquistar a confiança do Vanderlei Luxemburgo, conquistar a sua vaga no time titular e começar a fazer grandes partidas. Logo no seu começo de Palmeiras, ele chegou até a fazer gol de título de Campeonato Paulista contra o Corinthians, batendo o pênalti decisivo contra o goleiro Cássio. Dali em diante, mesmo com o Palmeiras trocando de treinador, saindo Luxemburgo para a chegada do Abel Ferreira, o Patrick continuou sendo muito bem aproveitado. O Abel tinha o Patrick como um dos jogadores da sua confiança, então constantemente ele era aproveitado como titular, marcava gols, tanto que ao longo da sua passagem pelo Palmeiras ele marcou gols contra todos os rivais diretos de São Paulo. Fez o gol do título do Paulistão contra o Corinthians, fez gols contra o São Paulo importantes em Libertadores, fez gol contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Então, com pouco tempo de profissional, o Patrick já era um cara extremamente valorizado, que já era campeão estadual, bicampeão de Libertadores e campeão de Copa do Brasil. Quando ele surgiu, eu me lembro muito bem que todo mundo elogiava o Patrick. Era um cara que marcava bem, tinha um passe bom, finalizava muito bem de fora da área e chamava a atenção principalmente pela sua frieza. Mesmo sendo um jogador muito jovem na época, ele parecia não sentir o peso, a responsabilidade de estar jogando em um time como o Palmeiras. Ele tinha muita personalidade. Eu me lembro que ele não era só elogiado pela mídia e pelos torcedores do Palmeiras. Até mesmo torcedores rivais reconheciam o potencial do Patrick e acreditavam que ele poderia chegar no futebol europeu e até mesmo na seleção brasileira. E realmente, isso parecia que iria acontecer se ele mantivesse aquele ritmo excelente da sua subida. Porém, logo que ele teve a sua primeira ascensão no profissional, ele foi se perdendo no caminho do sucesso. Os holofotes parece que fizeram mal para ele. Deslumbramento e DM. Logo após os primeiros títulos e gols importantes, o Patrick parece que não soube lidar com a repercussão de tudo isso. Então, as redes sociais dele explodiram do dia para a noite, ele passou a ser assediado pelos torcedores, assediado pela imprensa, o que é natural para um jogador que está estourando logo cedo. Só que o meio-campista do Palmeiras teve dificuldades de manter os pés no chão e manter a toada que ele vinha mantendo. E não demorou para que ele tivesse seus primeiros casos de indisciplina. Entre os seus casos de indisciplina, tivemos ele sendo flagrado numa festa clandestina no auge da pandemia, sendo até flagrado por alguns torcedores de uma torcida organizada do Palmeiras, e ele chegou até ao ponto de estar tão fora de órbita
que ele entrou para um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro para jogar de brinco. E aí no meio do jogo ele teve que deixar o Palmeiras com um jogador a menos porque estava na beira do gramado tentando tirar o brinco. Com a nítida perda de foco, o Patrick começou a cair muito de rendimento, ao ponto de também ir perdendo espaço com o Abel Ferreira. Então o jogador que era tão importante, do dia para a noite se tornou peça descartável no elenco do Palmeiras. Tanto que, no começo de 2022, quando o Palmeiras foi jogar o Mundial de Clubes daquele ano, que até enfrentou o Chelsea, o Patrick nem foi relacionado para ir para o Mundial, sendo que ele tinha ajudado na campanha da Libertadores quando o Palmeiras foi campeão. Porém, como estava caindo muito de rendimento, o Abel preferiu não levar. Fora dos planos do treinador português e vendo a ascensão de outros jogadores no meio campo, como Danilo, que já era titular absoluto, e Zé Rafael, que foi muito bem adaptado como volante, o Patrick acabou sendo negociado com a equipe do Botafogo ainda no começo de 2022. Como o Patrick ainda era tratado como um jogador muito promissor, de muito talento, o Botafogo pagou na época por ele 6 milhões de euros. Hoje em dia, para os padrões do futebol brasileiro, que está extremamente inflacionado, 6 milhões de euros é um valor normal, corriqueiro. Só que naquele ano, no começo de 2022, 6 milhões de euros ainda era muita grana. Tanto que, por um bom tempo, o Patrick foi a contratação mais cara da história do Botafogo. Só depois que vieram transações maiores, como Luiz Henrique, Thiago Almada, mas até então o Patrick era o reforço mais caro da história da equipe carioca. Como ele tinha caído muito no Palmeiras, todos apostavam que ele, indo para o Botafogo, poderia se reerguer. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Logo no começo da trajetória do Patrick no Botafogo, ele acabou tendo uma lesão em que ele rompeu vários ligamentos do joelho, não foi só um não. Com isso, teve que ficar praticamente um ano afastado dos gramados. Então agora não era culpa dele, ele teve que ficar um bom tempo no departamento médico. Quando voltou, até ter confiança e voltar ao peso ideal, sofreu também. Sem contar que essa lesão do Patrick, ela foi em 2022. Quando ele voltou lá em 2023, o Botafogo já estava com um time mais acertadinho. Já estava até brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, quando ele volta, ele não tem muitas oportunidades. E não preciso nem falar sobre o ano de 2024, em que o meio campo do Botafogo estava voando com Marlon Freitas, com Gregory, então ele não tinha a menor condição de ser aproveitado. E até por isso, o Botafogo tentou que o Patrick recuperasse o ritmo de jogo num empréstimo para o Criciúma, que naquele ano de 2024 foi até rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ele acabou fazendo 5 jogos naquela temporada pela equipe catarinense e depois o empréstimo foi encerrado. Para 2025, ele chegou a ser aproveitado no Botafogo em algumas partidas pelo técnico Renato Paiva, mas depois também perdeu espaço. E aí o Botafogo, numa tentativa de dar ritmo de jogo para o Patrick, o emprestou para o futebol português. Então ele ia tentar agora se reerguer lá na Europa. Ele chegou, a princípio, por empréstimo na equipe do Estoril, com contrato até a metade desse ano de 2026. Mas acreditem, o empréstimo do Patrick no Estoril foi encerrado com apenas 4 meses, após ele fazer apenas 9 jogos e marcar um gol. Ele teve dificuldades de se firmar no Estoril e acabou já voltando pro futebol brasileiro. No Botafogo, na sua passagem total, 58 jogos e 7 gols. No Criciúma, 5 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Já no Estoril, 9 jogos e 1 gol. O que acontece? Ele acabou pegando uma sequência muito ruim. Ele teve os casos de indisciplina que o tiraram do Palmeiras e quando ia tentar dar a volta por cima, voltar a um ritmo bom, sofreu muito com as lesões. E aí o jogador fica pingando aqui, pingando ali, não se firma em lugar nenhum, fica complicado ele ter confiança para poder desempenhar o seu melhor futebol. Incógnita em 2026. Vocês devem ter percebido que eu falei que após uma passagem frustrada de 4 meses pelo Estoril, o Patrick voltou para o futebol brasileiro. Só que ele não vai ser aproveitado pelo Botafogo. O Botafogo acabou de emprestar o Patrick aos 26 anos para o Remo, time que acabou de subir da Série B para a Série A. Esse empréstimo vai valer para a temporada de 2026. Com essa transferência, o Patrick chega ao seu 5º clube na carreira com apenas 6 anos em atividade profissional. E sendo bem sincero, ele não chega no time do Remo hoje como um reforço de peso, sendo bem justo. Como que a gente vai dizer que o Remo está fazendo uma contratação de peso se o Patrick não joga em um nível bom há pelo menos 4 anos? Na verdade, eu tenho até uma outra visão. Tendo em vista o tanto que o Remo está se organizando, as contratações que quer fazer e o projeto que eles têm para se manter na Série A,
Hoje eu acho que o Remo é até muito pro Patrick de Paula. É um cara que chega com uma incógnita total. Você não sabe se ele vai chegar a fazer diferença, você não tem a menor ideia de como ele vai corresponder. E para um jogador que já foi projetado para a Europa e seleção brasileira, chegar no Remo sem perspectiva do rendimento dele, podem ter certeza que é sim uma grande queda. E nesse caso é até difícil imaginar que o Patrick vá no Remo retomar o nível que ele já teve em algum momento na carreira. Sendo bem sincero. Na verdade, se ele for mal agora no Remo, essa pode ser até a última oportunidade dele numa equipe de Série A. Porque depois dos casos de indisciplina e tantas lesões, se ele não vingar agora no Remo, ele vai ser um jogador que vai começar a ficar rodando por vários clubes e toda a temporada estando em uma equipe nova. E do jeito que as coisas vão, parece questão de tempo para isso passar a acontecer. Ou melhor, já está acontecendo. Como eu falei lá no começo do vídeo, o Patrick é um jogador que tem uma história de vida muito bacana, por ter vindo da Taça das Favelas. O começo dele no Palmeiras foi realmente muito bom. E torço que agora, em 2026, já que ele voltou para o Brasil e vai ter mais uma chance de jogar a Série A, que ele arrebente no Remo e possa recuperar a sua melhor forma. Porque é muito ruim quando nós vemos um jogador de tanto talento, tanta qualidade, que acaba se perdendo com os percalços da carreira. E eu falo aqui sobre o Patrick de Paula o mesmo que eu tinha falado sobre o Gabriel Veron na semana passada, que também era outra promessa do Palmeiras que agora tá pingando todo ano em um time diferente. Para esses jogadores que vêm de baixo e do nada estão no estrelato, é muito difícil você conseguir lidar com a fama, lidar com as companhias, tudo fica muito fácil, tudo fica muito bagunçado. E é nisso que a gente vê jogadores às vezes extremamente talentosos se perdendo e jogadores que às vezes não têm tanto talento conseguindo ter uma carreira mais sólida porque tem uma organização maior, são mais centrados. Queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito do Patrick de Paula. Na sua opinião, qual fator mais o impediu de chegar onde a gente imaginava? E outra, acredita que ele será capaz de dar a volta por cima jogando pelo Remo agora nessa temporada? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!